acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. Parasitoses ou verminoses, um problema de saúde pública que é mais frequente na infância. As parasitoses são consideradas a doença mais comum do mundo. Ela afeta 1 a cada 4 pessoas. E para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui a gastroenterologista, doutora Joyce Maranhão, que já está aqui no nosso estúdio. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Aqui é o Vida Saudável. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que esse é um assunto muito popular, né? Sim, quem nunca certeza. teve verme, quem nunca tomou remédio para verme, né? Mas eu achei que é um assunto que a gente precisava trazer para cá, porque embora ele seja comum, é bom que a gente tenha esclarecimentos, né, doutora Joyce? Com certeza. É uma doença que aflige a população desde a antiguidade, né? Então, traz muitos sintomas, traz muitas intercorrências, tanto com adultos como com crianças. Então, é importante a gente estar esclarecendo algumas coisas para a população estar a par. E a gente queria agora falar sobre os principais tipos de verminoses, né? Vamos colocar aqui, a gente preparou uma cartelinha, as principais, as mais comuns, para a gente poder entender. Olha, a senhora pode falar, por favor? Sim, a gente tem os mais comuns, os protozoários e também os eumintos. Então, tem o ancilóstomo, que é o chamado amarelão, né? Porque ele causa anemia. Então, antigamente chamava-se de amarelão por conta disso, por conta da anemia. Porque deixava a pessoa com a cor amarelada. Porque deixava a pessoa com a cor amarelada, né? O enteróbios também é uma parasitose muito comum, porque ela tem um sintoma onde causa um desconforto maior, que é o prurido na região, aquela coceirinha na região anal. Então, geralmente, quando a pessoa tem esse tipo de sintoma, já sabe que é esse tipo de verme. Isso, a gente já associa que é esse tipo de verme. E a tênia, que hoje em dia não é tão comum, mas também a gente ainda vê, que é um parasita que ele pode acometer vários órgãos, dentre eles, inclusive, o cérebro. Ele pode ser uma doença um pouquinho mais grave. Ou pode sair da parede intestinal e ir para o cérebro, é assim? Na verdade, essa infestação, ela pode acontecer. Os parasitas, eles têm predileção pelo intestino, mas eles podem acometer outros órgãos, dentre eles o cérebro, o fígado, então, às vezes, até mesmo o pulmão. Eu não sabia disso, isso aí é uma informação nova para mim. Então, vamos lá, amebíase, não é isso? Que é a ameba, giardia. A giardia é muito comum, né? A giardia é muito comum e ela tem uma característica que é mais aquela diarreia com sangue, com muco. Então, geralmente, quando a gente vê essa diarreia, a gente já associa mais que possa ser uma amebíase. E a outra é a lombriga, popular lombriga, que é ascaridíase. Que é também uma que pode trazer complicações mais graves, porque às vezes elas se enrolam, ficam tudo juntinho e podem inclusive obstruir o intestino. Agora, doutora, a verminose, a pessoa que está com esse parasita, ela pode ser assintomática? Pode. Então, assim, dependendo do estado de imunidade da pessoa, então às vezes a gente tem parasitas no nosso organismo e pode, de repente, não sentir sintoma algum. Doutora Joyce, a gente tem um quadro aqui que é o sim ou não. Perguntas e respostas, a senhora vai responder com a plaquinha, traz aí, produção, a plaquinha, a gente faz as perguntas no nosso Instagram, tá? A gente já colocou, fez essa enquete, certo. Topa participar, né? Topo, sim. Então vamos lá, coloca a primeira pergunta, por favor, da nossa enquete. É possível pegar parasitose ao sentar em bancos contaminados? Olha, os nossos seguidores disseram, 69% diz que sim, 31% diz que não. E aí, sim ou não? Não. Não é possível. A forma de contaminação dos parasitas, ela se dá mais pela região oral, né? Contaminação de alimentos, também contaminação de água, alimentos crus, pela pele também, mas assim, a pele lesionada, quando você vai tomar banho em lagoas, em piscinas que estejam contaminadas. Mas aí precisa ter uma lesão. Isso. Para poder contaminar. Ou às vezes o próprio verme lesiona, mas não o verme que está ali em cima do banco. Então, de uma forma geral, em cima do banco não pega verminose. Agora vamos para a segunda pergunta. Andar descalço na rua aumenta o risco de contrair parasitas? 94% diz que sim, 6% diz que não. Sim, né? Aumenta. Né? Até porque mesmo o chão contaminado pode lesionar a pele, pode entrar em contato com fezes fezes contaminadas, né? E tem alguns parasitas que também eles acabam ali entrando principalmente parasitas que estão relacionados à questão de fezes de animais, que também pode penetrar na pele, causando parasitoses.
Vamos para outra pergunta. Comer doces e ranger os dentes são os principais sintomas da parasitose? 51% diz que sim, 49% diz que não. Os nossos seguidores acho que ficaram na dúvida aí. Foi um empate técnico. Foi, verdade. Existe esse sintoma, doutora? Não, né? Não. Assim, ranger dentes, caso aconteça, na verdade tem que procurar um dentista, né? Pode ser alguma alteração de bruxismo, né? De bruxismo, de oclusão dentária, né? E comer doces também não, né? Pode estar relacionado mesmo... A pessoa pode estar com verme, mas não quer dizer que aumenta o desejo por doce, não, Não né? mesmo, né? Os sintomas dos parasitas são outros. A gente vai já falar sobre os sintomas. Vamos lá para a nossa enquete. Pets de estimação podem ser portadores de parasitas? 90% diz que sim e 10% diz que não. E aí, doutora? Verdade, pode sim. Então, não só os seres humanos, mas também os animais, eles são portadores de parasitas. Então, da mesma forma que a gente pode se contaminar através das fezes contaminadas, a gente pode se contaminar também através das fezes contaminadas dos animais. Principalmente cães e gatos? Porque Isso. São os pets que convivem na nossa casa, né? Isso, justamente. Então, o ser humano está cada vez mais próximo, né, desses animais, desses pets. Então, a gente tem que sempre estar tratando não só a gente, mas principalmente os pets também, para que a gente não esteja se contaminando com eles. Próxima pergunta. É possível pegar parasitose através do sexo? 60% diz que sim e 40% diz que não. É possível sim, né? Porque existem as práticas, né, que estão relacionadas à região oral e anal. Então, esse tipo de prática, ela pode sim, a gente pode se contaminar, porque ali tem resquícios de fezes, tem alguns parasitas que também ficam mais na região anal. Então, a gente pode acabar se contaminando sim, dessa forma. Agora, vamos falar dos sintomas, doutora Joyce, porque a gente já ia, né, começando a falar sobre esses sintomas. Coloca a cartela, por favor, dos principais sintomas das mais variadas verminoses, né, dos parasitas. Quais são, por exemplo? Então, assim, na maioria das vezes, os sintomas, eles são mais intestinais, porque os vermes, eles têm uma predileção pelo intestino, né? Então, é comum a gente ver desconforto abdominal, uma sensação de cheio, uma sensação de má digestão, dor abdominal também, diarreia, sangramento, presença de muco nas fezes. Febre, por exemplo, dor de garganta, muita salivação, vômito, mal-estar. Nas crianças os sintomas às vezes são um pouquinho diferentes, pode ter uma irritabilidade, perda de peso, anemia também. Então, são sintomas bem mais intestinais, mas podem ter também sintomas gerais. Para a gente evitar pegar a verminose, lavar as mãos, por exemplo, é algo básico, né, que a gente tem que... Então, é fundamental que a gente tenha uma higiene, principalmente quando a gente estiver manuseando os alimentos, quando a gente tiver, principalmente alimentos crus, que são alimentos mais fáceis da gente se contaminar. A gente colocou até uma cartelinha, lavar bem os alimentos, cozinhar ou assar bem os alimentos, ferver e filtrar a água, ferver e filtrar a água, lavar bem as mãos com sabonete antes de comer, né, da alimentação, andar sempre calçado e evitar o contato com terra ou lama. Isso, justamente. Higienizar bem os alimentos e esses contatos também. E não esquecer dos pets, né? Porque assim, a gente tem muito contato com os pets também e é importante que a gente esteja sempre higienizando também os pets. Agora vamos falar do tratamento. De quanto em quanto tempo a gente deve tomar remédio para verme? Isso. Precisa fazer o exame, só se detectar no exame ou já pode ter essa prática de tomar esse exame periodicamente, ou tomar o remédio periodicamente? Geralmente, a gente faz já periodicamente. Nem sempre a gente consegue detectar os parasitas através dos exames. Por vezes, quando a gente tem alguns sintomas que a gente não consegue, através de medicações mais formais, resolver, a gente vai atrás e faz os exames parasitológicos. Mas, no geral, a gente trata mesmo com medicações em torno de 6 em 6 meses, porque a gente acaba mesmo se contaminando. E é importante que esse tratamento ele seja feito em todas as pessoas da casa? Isso, é importante que a gente faça com o parceiro, que a gente faça com todas as pessoas que moram no mesmo ambiente e também no pet.
Ah, então até o pet também já tem que tomar na mesma fase. O pet entra. A pessoa que trabalha na sua casa, por exemplo, que convive em casa também já tem que tomar, todo mundo tem que tomar um remédio para verme. Todas as pessoas que estão na mesma convivência, é importante que seja feito em conjunto. De 6 em 6 meses. De 6 em 6. E aí tomar uma medicação que agregue a maioria, as mais comuns, né, das parasitoses? Isso, a gente tem algumas formas de tratamento, por vezes precisam de 2 medicações para tratar, ou às vezes uma medicação também, dependendo da medicação, já resolve. Ok, então, muito obrigada, doutora Joyce Maranhão, pelos esclarecimentos desse assunto tão popular, a gente que é verminose, né, mas que eu acho que foi muito esclarecedor. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Um prazer tê-la aqui.